Comentávamos no bloco anterior sobre dois líderes que se levantaram, dos quais Gamaliel mencionou. Rosh Shai, quanto a esses líderes e quanto aos líderes dos nossos dias, o que o Rosh tem a comentar? Bom, a princípio é o seguinte, Gamaliel, até era bom depois do Rosh Eza falar um pouco sobre o que é um fariseu, porque hoje se tem um conceito errado de fariseu, né? O fariseu que a gente não aceita é o fariseu hipócrita, né? Não o fariseu. O fariseu hipócrita, né? Mas Gamaliel diz que era um homem venerado por todo o povo, muito considerado, doutor da lei. Então os membros ali do conselho queriam liquidar com os apóstolos para ver se parava o avanço da congregação israelita da Nova Aliança, né? Então ele dá um conselho, olha, veja bem o que vocês vão fazer a esses homens, né? Acautelai-vos. E ele diz então em Atos 5:36, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Veja bem, levantou-se um líder, recrutou 400 discípulos, que naquela época, sem televisão, sem rádio, sem alto-falante, sem internet, sem computador, era complicado. Mas o cidadão conseguiu ganhar 400 pessoas. Então, é um homem de Deus, 400 homens naquela época, não é? Mas diz então a palavra aqui que ele foi morto e o grupo dele se desfez em nada, né? E continua ele, depois disto levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Então esta palavra acalmou ali os membros do Sinédrio, desistiram. Gamaliel o Grande, ele estava ali tentando levar o povo a um temor. Porque é bom que o telespectador entenda isso, tanto o telespectador judeu ou não judeu, de que não crer em um profeta que diz vir em nome de Deus é, antes de tudo, motivo de temor. Porque Moshe disse no capítulo 18, verso 18 de Deuteronômio, que aquele que não ouvisse aquele profeta enviado por Deus, Deus ele prestaria conta diante de Deus. E Keifa Rachali, explicando isso, diz que ele seria cortado do povo, né? Então, se a este Yeshua que nós estamos anunciando aqui, se alguém realmente ousa dizer, bom, ele não é o Messias, ele não falou em nome de Deus, que saiba que está colocando um peso sobre as suas palavras. Você veja bem, de acordo com Gamaliel, a obra de Yeshua está até hoje. Exato. Olha bem, o conselho de um homem, um membro do Sinédrio, né, do Sanhedrin, né? Isso. E até hoje está a obra de Yeshua. O próprio Yeshua disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A obra dele está aqui. Então, se nós ouvirmos as palavras de Gamaliel, nós vamos crer que Yeshua é o Mashiach. Mas muitos telespectadores que aprenderam lá fora que fariseu é sinônimo de hipocrisia, poderiam estar, mas ele falou isso, ele não sabia de nada. Veja bem, Yeshua, falando no livro de Mateus, ele diz, sobre a cadeira de Moshe estão sentados escribas e fariseus. Fazei e guardai tudo o que eles vos disserem, mas não imitei as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Veja bem, Yeshua não tinha nada contra o farisaísmo. Ele não tinha nada contra o fariseu em si. Ele tinha contra a hipocrisia de alguns fariseus. Os fariseus eram uma classe dentro do judaísmo contemporâneo em Yeshua da mais zelosa da lei. Eles eram dedicados, ligados às sinagogas, eles eram diferentes dos saduceus, que eram ligados ao templo. Os fariseus eram ligados ao ensino da Torá, eram muito ligados aos escribas, eram os que escreviam a Torá, faziam documentos para o povo de Israel, eram mestres da lei. Então, eles eram homens zelosos. Nós temos o exemplo aí do próprio Shaul Hachalir, que era um grande
fariseu, seguidor de Gamaliel, que foi quem disse as palavras aí que acabaram de ser ditas, né? Então, muitas pessoas seguiam e todos os que seguiam eram zelosos da lei. Inclusive, aí, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 20, diz o seguinte: E, ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Milhares de judeus criam, né? Milhares, Por quê? todos Porque zeladores da Yeshua lei. ensinava a verdade. Yeshua ensinou a Torá, nunca foi contra a Torá, não é? Agora veja bem, Roche, aqui ele falou assim: deram glórias a Deus, porque muitos milhares há que creem, e todos são zeladores da lei. Eles deram glórias a Deus por quê? Primeiro, porque muitos judeus creem, e deram glórias porque aqueles que creem eram daqueles que guardavam a lei. Porque alguns podiam dizer, não, os que seguiram a Jesus são aqueles que já não gostavam mais da lei. Não foi isso. Ele não falou assim, olha, tem uma boa e uma má notícia. A primeira é que os judeus estão crendo. Isso é uma boa notícia. A má notícia é que eles ainda estão guardando a lei. Não, não foi isso que ele disse. O que ele disse é que eles deram glórias a Deus porque muitos milhares há que creem e todos são zeladores da lei. Agora, eu gostaria também de ligar este texto que o Rosh Ezra leu com o texto lido anteriormente de Atos 6, versículo 7. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, não era só os judeus, não era só a população. Tinha pessoas também de alta posição, aí obedecendo à fé. Ligando essa situação que começou ali, relatado nos Atos dos Apóstolos, com os líderes denominacionais que nós vemos hoje, que relação nós podemos fazer? Então, aí hoje? você veja bem uma coisa importante, a gente chama a atenção do telespectador, porque, diferentemente do nosso povo, do povo de Israel, que provava os homens, né? Nós temos lá, por exemplo, os bereanos, os judeus de Bereia, que quando Paulo e Silas apareceram ali pregando a palavra, eles foram provar, eles tiveram que provar pelas Escrituras. E os bereanos foram examinar nas Escrituras se as coisas eram de fato assim, e creu um grande número de pessoas, inclusive pessoas da classe nobre, creram em Paulo. Por quê? Porque o povo provava realmente se eram verdadeiros. Nós tivemos aqui o exemplo de 2 líderes citados por Gamaliel que recrutaram um grande número de discípulos e eram falsos, morreram e aquilo deu em nada. E quantas pessoas hoje que andam atrás de líderes religiosos falsos só porque supostamente fazem milagres, que estão longe dos milagres feitos por Yeshua, não é? Ou por E Moshe. o povo vai atrás, porque o povo não tem o conhecimento do verdadeiro Deus. Então vai atrás desses homens, não é? Achando, porque viram um sinal, uma profecia, são verdadeiros. Não é. Então a gente vê aqui que tem que ensinar de acordo com a Torá, que tem que ensinar de acordo com a palavra, e que isto é a única prova de que alguém é verdadeiro. Yeshua falou que viriam muitos falsos profetas em seu nome, enganariam a muitos, e que pelos frutos seriam conhecidos. Olha, eu até gostaria de ler esse versículo aqui em Mateus capítulo 7, que diz assim, no versículo 15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? E no versículo 21, Yeshua continua dizendo o seguinte, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do meu Pai? Zaquém Shilumiel. Qual era a vontade do Pai de Yeshua, a quem ele estava se referindo ali? A vontade de Deus, o Deus de Israel. E o próprio Deus falou ao povo de Israel dizendo, o que eu peço de vós, além de que cumprais os meus mandamentos? A vontade do Pai consiste na observância da Torá.
para a santificação, né? A gente Claro. temos que sempre frisar no programa que a obediência dos mandamentos é para a santificação, ou seja, para separar-nos dos demais povos da terra. O que nos faz diferente dos outros povos, o que nos faz povo do Eterno é a santificação, é a guarda dos seus santos mandamentos. Inclusive, Jeremias falando isso, ele diz que Deus, falando pela boca do profeta Jeremias, diz: eu colocarei nos seus corações as minhas leis, na mente as imprimirei. Aí ele fala: então, vós serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Então era fator condicional para que Deus reconhecesse aquele grupo de pessoas que hoje vem até nós, né? Nós também fazemos parte, que cumpramos os mandamentos de Deus. E por falar em falso profeta, o apóstolo Pedro, né? Keifar Rachalia, também, falando sobre os mesmos falsos profetas, disse: e também houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Esses falsos profetas existem até hoje. Keifar, esmiuçando sobre eles, diz que eles fariam comércio de vós, venderiam milagres para vos enganar. É isso que diz a palavra de Deus. Agora, interessante na continuidade aqui de Mateus 7, o versículo 22 diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então veja bem, qual o motivo? Né? Que a prática da iniquidade. Há uma versão que diz: afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Então, nunca vos conheci. Mas essas pessoas se consideravam familiarizadas com Yeshua. Mas que é isso, Senhor? A gente estava contigo, comíamos contigo, ensinávamos em teu nome. E aí até eu aproveito, Rocheza, para dizer que o nome Jesus é o único nome que foi conhecido até hoje, né? Exato. Hoje é que nós estamos falando de Yeshua, esclarecendo ao povo, mas o nome que usaram para enganar até hoje foi o nome transliterado de Yeshua. Né? Há que se respeitar isso, porque senão nós vamos ter que entender que ainda tem que surgir os que vão enganar em nome de Yeshua. Nós já estamos no final dos tempos, né? Exatamente. Mas Yeshua vai desconhecer essas pessoas que obraram, que fizeram aquilo que é contra a lei. Senhor, Senhor, profetizamos, fizemos maravilhas, sinais. Aí a gente volta na tecla inicial do programa. O sinal em si só não valida serve de referência. Voltamos no próximo bloco.